Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Aqui nesse espaço você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos que serão respondidas e você envia as mesmas para o nosso WhatsApp 51 985 946 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Dúvidas e questionamentos sobre quais áreas do direito? Não se esqueça: direito do consumidor, direito previdenciário, direito de família e sucessões, direito comercial, direito tributário e direito imobiliário. No programa de hoje estaremos tratando do direito de família e sucessões, recebendo a doutora Solange Guinteiro. Seja bem-vinda, doutora Solange. Obrigada, Gil, tudo bem? Tudo. Hoje queria mandar um especial abraço a todos os nossos telespectadores que estiverem de aniversário. Tá certo. E especialmente também uma amiga minha hoje, Yasmin Caron Alves, um grande abraço e bastante sucesso e realizações para todos vocês. Legal. Vamos para a primeira pergunta da nossa telespectadora Marina de Canoas. Eu vivi com meu companheiro por mais de 15 anos. Nunca chegamos a casar no papel, mas construímos a vida juntos. Ele faleceu recentemente e os filhos dele, de outro casamento, disseram que eu não tenho direito a nada porque não era casada. Nessa situação, tem algum direito como se fosse esposa? Pergunta Marina, doutora Solange. Olha, Marina, sim, tem direito, porque a união estável, ou seja, esse casamento, elas têm igualdade. Então, casamento e união estável têm os mesmos direitos, né, os mesmos efeitos, inclusive patrimoniais. Então, o que vai ter que fazer? Porque ela nos diz que não fez nenhum tipo de escritura, nada, né? Vai ter que entrar com um pedido de reconhecimento. Inclusive, se os próprios filhos do primeiro casamento reconhecerem no inventário, não há necessidade, mas se porventura não reconhecerem, aí sim, o que ela pode fazer? Ela entra com pedido de reconhecimento de união estável, né, como esposa, e tudo aquilo que adquiriram durante a união vai ser metade, e ela também terá direito à herança, né, relativamente ao que ele deixou, certo? Isso é importante, porque às vezes no próprio inventário se postula e se a família reconhece, não há necessidade de fazer ação de reconhecimento de união estável. Tá, então fica claro que o reconhecimento pode ser feito após a morte dele. Sim. E esse reconhecimento, a senhora citou, os filhos podem reconhecer os filhos do primeiro casamento, mas pelo que está sendo relatado aqui pela Marina, provavelmente eles não vão reconhecer, daí ela vai ter que ter outras formas de materializar o reconhecimento, doutora. Isso mesmo, só uma sugestão. Se já foi realizada a abertura do inventário judicial, o que ela pode fazer? Ela pode entrar com um pedido no próprio inventário. E aí o juiz, o que ele vai fazer? Dá vistas para os herdeiros, né? Se eles não reconhecerem a união estável, aí sim ela pode entrar com uma ação judicial de reconhecimento de união estável pós-mortem. A próxima pergunta é do senhor Mário de Esteio. Quero fazer um testamento para deixar todos os meus bens para a minha filha preferida, porque é ela quem cuida de mim. Tenho mais 2 filhos que não me visitam nunca. É possível deixar tudo para um só filho ou a lei obriga a dividir entre todos? Pergunta o Mário, doutora Solange. Olha, seu Mário, vamos partir do início assim. Eu posso testar, para quem eu quiser, 50% do meu patrimônio, assim como o senhor também. Então, isso é o limite. Então, se o senhor deixar um testamento para sua filha, aquela que cuida mais, tem atenção, né? Porque se o senhor não fizer, todos os 3 filhos terão direitos iguais em relação aos seus bens. Mas o senhor pode, sim, 50%, testar para sua filha, essa que cuida, dá toda a atenção, e ela ainda vai receber uma parte lá dos outros 50, 1/3. Ah, correto. Então, olha que interessante, né? Sim, ela no fim vai ficar com a parte maior. Maior, sim, pode ficar sim, ele pode fazer, mas tem que fazer o testamento. E uma sugestão já de imediato. Dependendo da idade, já leva para, quando realizar o testamento, já leva um atestado, um laudo para dizer que está com as capacidades mentais
perfeitas. Isso é muito importante. Por quê? Porque um testamento ele pode ser contestado pelos próprios herdeiros e etc. Tá? E aí, se faz o testamento, já está lá, fica arquivado no tabelionato aquele laudo, aquele atestado do médico dizendo que ele está apto e todas as condições civis perfeitas. Isso é importante. Importante sublinhar isso mesmo, doutora. A próxima pergunta da nossa telespectadora Maria Luísa, de Gravataí. Meu filho recebe pensão do pai desde pequeno. Agora ele completou 18 anos e o pai já disse que vai parar de pagar. Mas ele ainda está estudando e não tem condições de sustentar sozinho. A pensão acaba automaticamente aos 18 anos ou pode continuar no caso que ela relata aqui, a Maria Luísa? O automático aí ele não pode fazer, porque enquanto não tiver uma decisão judicial cessando os alimentos, tem até súmulas e etc., né? Decisões, já a própria lei já nos traz isso. Por quê? Porque ele pode necessitar ainda, né, dos alimentos, por mais que a maioria deles estão fazendo estágio, fazendo algum curso técnico, entrando na universidade. Então, eles têm lá algum valor, mas ele imediatamente não pode cessar. O pai é que vai ter que entrar com a ação de revisão, exoneração de alimentos, né, já que ele não quer pagar mais, parar de pagar, e o filho vai ser intimado, vai dizer as necessidades ou não de receber os alimentos, porque eles têm direito, pela jurisprudência, até os 24 anos. É claro que aos 18 é a maioridade civil, que em princípio não teriam direito, mas se os filhos continuarem estudando, teria que pagar até os 24 anos, vírgula, em princípio. No meu escritório lá, a gente trabalha bastante, né, que tem que trabalhar, eu consegui que a nossa cliente recebesse um pouco mais. Por quê? Porque ela estudava na URGS. E na URGS não estuda quando quer, e sim quando tem vaga. Claro. Né? Então, aí ela recebeu um pouco mais. Ela foi, se eu não me engano, até os 27 anos. Perfeito. E ainda em relação à questão da Maria Luísa, o filho, ele pode entrar com a ação pedindo a continuidade? Não. Se ele já vem recebendo através de uma ordem judicial... Não, mas se ele não tem ordem, se ele vinha recebendo normalmente... Aí ele tem que entrar. Ele pode provar a necessidade e a possibilidade. Aí são dois requisitos, a necessidade dos alimentos e a possibilidade do pai de pagar, continuar pagando. Certo. A próxima pergunta, o telespectador optou por não se identificar e também é aqui da região metropolitana de Cachoeirinha. Meus pais sempre compartilharam comigo as informações financeiras deles. Quando eles falecerem, posso utilizar o dinheiro da reserva deles para pagar os custos funerários ou preciso esperar o inventário para utilizar o dinheiro? Olha, se ele pode utilizar o dinheiro, né, significa que ele deve, no mínimo, eu estou fazendo um paradigma aqui, né? No mínimo, ter uma conta corrente com os pais, né? Ou ter uma procuração para gerar. Se tem procuração, não tem como mexer na conta, porque a partir do momento que a pessoa vai ao óbito, morre junto à procuração. Então, isso aí, às vezes o pessoal não sabe, né? Vamos esclarecer. Mas se o senhor tiver conta conjunta e for pagar para essas despesas dos funerais e tal, que são urgentes e de repente, às vezes, isso sim pode mexer na conta. Mas o que não for, aí tem que fazer a abertura do inventário, pode ser extrajudicial, parece que é filho único, né? Se eu não me engano. Ele não falasse, né, para nós, Gil. Então, se for filho único, aí ele pode entrar judicialmente, extrajudicialmente inventário. Ou se não for mesmo, se todos estiverem de acordo, pode entrar com inventário extrajudicial. Por quê? Isso é importante, né? Porque tem que dar origem todo aquele valor que se tem de imóveis, regularização e etc. Se tiver só dinheiro em espécie, de repente vai para a tua conta, né? E de onde surgiu? Não se sabe o valor, não sabe se é um valor alto, se é um valor pequeno e tal. Então, por isso que tem que regularizar. E, além disso, também são as despesas do Estado, né? Que se alguém vem ao óbito, existem impostos a serem pagos. Próxima pergunta, igualmente, telespectadora optou por não se identificar e é daqui de Sapiranga. Estou separada de fato há quase 2 anos, mas meu marido não aceita assinar o divórcio porque não quer dividir os bens. Eu consigo me divorciar mesmo sem a concordância dele? Pergunta ela. E pergunta ainda,
Como fica a partilha nesse caso, doutora Solange? Olha, sim, consegue, né? Ninguém é obrigado a ficar casado para sempre. Eu sempre digo isso de uma forma, né? É um direito seu provar, a senhora vai ter que entrar com um processo judicial, infelizmente, judicializar, ou seja, entrar com divórcio judicial contra o seu ex-marido, contra o seu marido, que no caso ainda não é ex, né? Mas já está a ruptura da vida em comum. E a partilha, tudo que vocês adquiriram, aí dependendo do regime, tá? É meio a meio, tudo que foi adquirido durante a constância da união. Tá, e esse processo de ele não aceita assinar o divórcio é algo comum? Às vezes tem, né? Não é tão comum, mas porque se houve a ruptura da vida em comum, o que se tem? Né? Não tem mais. Qual é o motivo de continuarem casados? Para não fazer a partilha de bens? Que é o que ela né? está relatando. Tem uns que ficam na administração dos bens. Então não fazem a ruptura. Mas tem que regularizar a vida, eu acho que isso é importante, né? Para a senhora também. Recebe o seu patrimônio, requer seus bens meio a meio, a partilha. E por aí, eu acho que tem que regularizar. Porque não é um direito unilateral. Não quer e nós não vamos nos divorciar. Não, não é isso. Ela pode sim ter o seu direito de divorciar. Só que aí vai ter que ser litigioso. Mas algo que se diz aqui, que na tramitação do processo ele pode se converter em consensual. Próxima pergunta não é da região metropolitana, é do Alegrete, o Bruno. Sou filho único, sou obrigado a fazer inventário? Né? Aí, até pegando um pouquinho do outro gancho, porque nós temos que fazer transmissão dos bens. Mesmo sendo filho único, se tem bens, como é que vai chegar até você, né, Bruno? De uma forma carinhosa até. Como é que vai chegar? Então tem que fazer a transmissão. Como ele é filho único, aí ele pode fazer um inventário extrajudicial e aí vai lá, descreve todos os bens e ele mesmo assume. Se já não estiver no nome dele, é claro que não. Como é que já estaria no nome dele? Se de repente os pais tivessem feito uma doação e usufruto deles, né? Então, o que se tem aí? Ele vai lá só iria fazer a extinção do usufruto. Mas, pelo que ele está nos perguntando, não existe isso, então ele vai ter, sim, que pedir a abertura do inventário. Esse extrajudicial, ele é feito de maneira cartorial, ou seja, no cartório. Perante um tabelionato. E aí tem que ter testemunha, não tem que ter... Não, tem que ter claro, tem que ter alguém que conduza. No caso, tem que ter um advogado, né, que faça parte, como no inventário judicial e no extrajudicial também, tem que ter o profissional para dar as diretrizes. Por quê? Todos os bens serão meus e tal, mas tem uma avaliação, tem que ver se está de acordo, né, e aí o advogado faz essa tramitação. Então, esse é o inventário extrajudicial. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, espaço público totalmente dedicado para que você envie suas dúvidas nas diferentes áreas do direito. Quais áreas? No direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito imobiliário, no direito comercial, no direito previdenciário e no direito tributário. E no caso do programa de hoje, no direito de família e sucessões, estamos recebendo aqui a doutora Solange Guinteiro, que está respondendo as perguntas e os questionamentos. A próxima é da Denise, nossa telespectadora de Cachoeirinha. Relata ela, tem um filho de 7 anos e a guarda ficou compartilhada depois do divórcio. Mas na prática o menino passa a maior parte do tempo comigo. O pai diz que na guarda compartilhada ele tem que ficar 50% do tempo com cada um. É assim mesmo? Pergunta Denise. E ainda pergunta mais. Como funciona de verdade essa guarda compartilhada? Eu vou iniciar respondendo a esse questionamento, dona Denise, o seguinte.
Existe um princípio muito importante no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá esse princípio é o melhor interesse da criança. Guarda compartilhada, eu vou dizer, então eu faço esse paradigma, né, melhor interesse da criança e a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é a criação, educação, tudo em relação à criança, tudo que vocês forem decidir, coisas boas, coisas ruins, a gente sempre refere assim, porque de repente tem que decidir se vai fazer uma cirurgia ou não. Então está lá o pai e a mãe, ou seja, pais não se separam. Isso é importante sempre lembrar. Então, a guarda compartilhada é isso. O que ele está referindo, que nós temos lá no nosso Código Civil, seria a guarda alternada, que não é o melhor. Porque a criança ela tem que ter o seu status, de onde eu moro, né? Então, a gente refere sempre guarda compartilhada, residência fixa na casa materna. Também pode ser residência fixa na casa paterna. Não existe essa diferenciação, só que na maioria das vezes é na casa materna. Então, o que é o melhor para o seu filho? Ficar com o pai por um período maior, ou seja, não visitar só os finais de semana alternados? Sim. Porque, a meu ver, aí a convivência é pouca, concorda? O que o pai pode fazer? Buscar na escola, trazer, levar. Que esse convívio da vida da criança, isso é guarda compartilhada. Não é só pagar, né? Ah, paguei e tá, não. É conviver com a criança. Porque a criança ela tem que fazer tema, né? Ela tem que escovar os dentes. Porque a sensação que se tinha antes, até me permita, né, alongar um pouquinho mais, que eu acho que isso é importante, é que o pai vinha só visitar e pagava a pensão. Visitar, pagar. Então, com a guarda compartilhada é conviver, decidir né, a respeito da criação e educação da criança. Então, assim, ó, o que é melhor para o seu filho? Vocês dois podem programar, vocês dois podem resolver a situação de vocês. Isso é bem interessante, né? E marido e mulher, companheiro e companheira se separam, mas os pais não. Então, tem que ver qual é o melhor interesse da criança. Se é bom ele ficar de quinta até domingo com o pai, sem problema, né? Porque se o pai convive ou com a mãe, então isso é bem importante. O que é o melhor para o seu filho? Realmente o que a senhora destaca é muito importante, mas a gente vive sempre a complexidade, né? Porque isso parte do pressuposto da capacidade de diálogo, né? Entre o casal que se separou e que a gente sabe que realmente as situações são complexas, né? Sim, são muito complexas. Mas tem que pensar na criança sempre em primeiro lugar, no filho ou na filha, né? Que é fruto desse relacionamento. Esses dias eu estava fazendo uma audiência até recentemente e a parte ex-adversa, a colega, com todo o respeito da colega, né? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Ficou esse que tu acabou de falar. Disse, olha, doutor, eu não estou aqui quem é autor, quem é réu, quem tem que ganhar, quem tem que perder. Sim, eu estou aqui no melhor interesse da criança. Né? Eu acho que isso é importante, inclusive os profissionais terem essa concepção, né? Isso mesmo. E os pais também. Qual é o melhor interesse da criança? Porque a base, a meu ver, do futuro dos nossos filhos é a família. Tá? Porque tão separado não significa que desconstitui a família. Então, tem algumas coisas bem importantes que, às vezes, não se dão conta até pelo, eu digo, né, pelo litígio, pelo conflito, melhor falando, né? Pelo conflito, a gente sabe que não é fácil. Mas é importante sempre ver sobre esse foco. O telespectador que optou por não se identificar e que reside em Portão, ele traz um relato e também faz a sua pergunta. Recebi uma herança junto com meus irmãos, mas gostaria que a parte que caberia a mim ficasse direto para a minha irmã, que precisa mais. Eu posso simplesmente abrir mão dessa herança em favor dela? Como funciona isso, doutora Solange? É assim, o senhor pode sim abrir mão para a sua irmã. Mas tem um detalhe que é importante, quando o senhor for realizar isso, se já foi aberto o inventário e não foi finalizado, isso é importante, o senhor pode ceder, né? Ou seja, renunciar o seu direito à herança. Se o senhor ceder para o Monte Mor, o que é um Monte Mor? Né? É todos os bens, aí o senhor não paga imposto. Mas se o senhor ceder diretamente, renunciar para a sua irmã, aí vai pagar. Por quê? Caracteriza como se for, ele recebe o bem,
a herança, Sim. desculpe, e passa para a irmã. Aí a gente chama de doação, que aí paga o percentual de 3%. Tá, então, o ideal seria que fosse feito naturalmente, só para me Ele entender. receba e depois passe para a irmã. Tá, depois de receber, passe para a irmã. Se for na E hora aí do ele inventário. paga 3%. Tá, mas ele pode, por exemplo, receber e deixar a irmã em uso. Se fosse um imóvel, posso deixar, ele pode deixar ela usando o imóvel porque precisa mais, por exemplo, Pode. e aí não tem ônus tributário. Isso mesmo, porque o que, que é? Se tu deixa a sucessão, a herança, o espólio, né, a gente chama. Sucessão é quando eu não tenho inventário aberto ainda para os meus alunos. E espólio quando já tem. Mas se finalizou e ficou os 2 herdeiros ou 3 herdeiros com direito àquele imóvel, aquele que não usufrui, ele tem direito a um aluguel. Tá? Entre eles entre ali. eles, tá. Ele pode isentar também, né? Até um questionamento maior para beneficiar a irmã que precisa mais. A telespectadora Maria de Porto Alegre pergunta: me divorciei há pouco tempo e fiquei muitos anos sem trabalhar, cuidando da casa e dos filhos. Agora estou com dificuldade de me recolocar no mercado de trabalho. Nesse caso, eu posso pedir pensão alimentícia do meu ex-marido, mesmo sendo adulta e saudável, mas sem profissão? Sim, pode, mas o meu sim tem algumas uma paradinha considerações aí. muito importantes a serem feitas. Tá? Quando houve o divórcio, a separação, seja lá o que for, a dissolução da união e tal, tem que verificar alguns pontos. Se ela desistiu ou renunciou à pensão de alimentos. Que quando ela realizou o divórcio, ela deve ter desistido ou renunciado. E aí o que se tem hoje? Né? As necessidades. Aí a gente vai para a solidariedade familiar. A senhora pode sim, vai ter que entrar com ação. Não é fácil, a gente já tem que dizer. Tem que ter prova cabal, ou seja, contundente, que a senhora não está conseguindo exercer atividade, a sua idade, que a senhora não tem profissão. E a senhora também tem que buscar algo que possa fazer. Tipo, por um período, a gente chama de uma pensão pro tempore, ou seja, uma pensão temporária, e ver também se ele tem condições de pagar, né? Ou seja, as possibilidades de pagar. Também tem um outro detalhe, se a senhora ficou com algum imóvel ou não, na partilha. Então, dá para postular, sim, existe esse tipo de ação, mas a prova aí vai ter que ser muito forte da sua necessidade, que a senhora também, né, não pode passar dificuldades. Mas uma dúvida que me surgiu diante da Claro. pergunta da telespectadora, a doutora Solange. Mas assim, a pessoa, ou ela no caso, se separou há 5 anos, 8 anos, 10 anos, hipoteticamente, não é o que ela está relatando aqui, Sim. tá? Mas me surgiu como dúvida. Ela pode entrar com um pedido de pensão alimentícia, Olha, independente do tempo? Resumo da minha pergunta é, a qualquer tempo, 1 ano depois, 2 anos depois do divórcio, 5 anos depois, 10 anos depois. O bom que fazem essas perguntas, a gente tem um caso concreto, né? Eu tinha uma cliente que ela, infelizmente, foi acometida por uma grave doença. E a gente postulou, e ele veio até, e colaborou, pode sim, né? Tá. Só que o importante aí, o tempo passando é contra ela, significa que antes ela podia. Então tem toda uma instrução a ser feita muito importante, que de início, né, eu acho que cada um tem que buscar os seus ideais, trabalhar, exercer e tal. Não dá para ficar o resto do tempo, né, como se diz, pensando, ele vai me pagar a pensão. Porque se ela não teve nenhum companheirismo, nenhuma relação neste período, aí Pode. ajuizar pode, mas o importante é ser vitorioso numa ação dessa e ter postular a tutela jurisdicional e receber. Né? Então, tem todo um contexto de prova. Vamos então para a próxima pergunta do nosso telespectador William, aqui de Canoas. O juiz fixou uma pensão alimentícia para meu filho num valor que está muito acima do que realmente eu consigo pagar. A decisão foi baseada em extratos bancários antigos, de uma época que eu tinha uma condição financeira melhor. Hoje a minha realidade mudou, ganho menos e não tenho como cumprir esse valor sem, deixa eu só virar aqui, doutora, vamos lá, sem comprometer o meu sustento. O que eu posso fazer nessa situação? Aí ele vai ter que entrar de imediato com uma ação revisional, ou seja, de minoração, né? Revisar a pensão, dizer que hoje a situação financeira dele não é a mesma, assim como a gente tem a necessidade
Tem a possibilidade do pai também, se hoje ele não tem condições de pagar e possa pedir, postular uma tutela de urgência para fixar, mas vai ter que comprovar realmente essa decaída financeira que ele teve. Isso é importante. Mas se num processo não finalizou ainda o processo, que são 2 viés, né? Nos parece que aí foi fixado os alimentos e ele vinha pagando, e hoje ele não consegue pagar mais. Ele pode sim entrar com ação revisional. E esse processo de ele entrar com a revisional, ele é um processo rápido ou lento? Porque imagina o seguinte, eu estava pagando R$1.000 de pensão e isso foi baseado nos meus extratos bancários de 3 anos atrás. Hoje eu não tenho condições de pagar e aí eu vou lá e entro com o recurso. Ele vai levar 6 meses. Então a pergunta é rápido ou não é rápido, doutora? Nós temos um instituto bem interessante, né, no Código de Processo Civil, até porque sou professora de processo civil também, que é a tutela de urgência, certo? Então ele pode pedir sim a tutela de urgência, o juiz vai analisar os requisitos, necessidade, possibilidade, então perigo in mora, perigo da demora tem que pagar, e aí o juiz pode decidir. Muito obrigado, doutora Solange, agradecemos a sua presença e seus esclarecimentos, e a você, nos aguarde, telespectador e telespectadora, para a próxima edição do Consumidor em Pauta. Até lá!